Tranquilo, tô pronto. Posso começar? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo Souza, consultor técnico de Multimídia da DoubleClick, e a ideia desse Hangout de hoje é mostrar para vocês algumas soluções inovadoras que são utilizadas no mundo inteiro por diversos portais e anunciantes. Então, os produtos da DoubleClick e Multimídia são bem focados em soluções customizadas, em muitos casos, e inovadoras que são trabalhadas geralmente junto com as agências, com o time de criação e com os portais quando necessário. Eu vou mostrar mais ou menos 5 exemplos para vocês bem inovadores que veicularam em diversos países e depois eu vou abrir para vocês perguntarem, tirarem dúvidas e a gente tentar fazer um brainstorm aí bem legal. Eu vou dar um refresh nesse primeiro exemplo que correu no portal The Telegraph. É um anúncio da Garmin que mostra uma integração entre diversos anúncios na mesma página. Então ele tem uma interação bem legal. Só fazendo um refresh. Então ele começa aqui, eu passo o mouse e o alpinista logo mais vai começar a descer a página. Vocês podem ver que ele vai descer para o banner de baixo. Vou dar um scroll aqui. Ele vai brincar, olhar para o alto, viu quanto ele desceu e entrou no banner, pegou o carro dele e saiu da tela. Bem legal, né? Essa interação, tudo, para jogar esse produto da Garmin. Nesse caso, a gente usa uma combinação de praticamente 4 recursos. Um que é o background, um skin na página, aqui em cima um leaderboard, um 728 por 90 comum, aqui um pouco mais abaixo um 300 por 250 e no final, quando o alpinista pega o carro, um anúncio do tipo floating. Ou seja, a gente usou as nossas tecnologias através de um recurso que chama Local Connect, que faz a conexão entre todos esses anúncios e para que a animação aconteça de forma sincronizada dentro da página, sem afetar o conteúdo da mesma. Bem legal. Esse outro exemplo aqui já veiculou no YouTube. Foi um evento da DoubleClick que estava promovendo uma competição na Europa com os anúncios em HTML5 mais legais. Então esse foi desenvolvido em HTML5 e ele tem uma integração com o Google Maps. Então ao clicar aqui, no caso rodou na França, como eu não sou muito bom em francês, eu vou mais fazer a brincadeira mesmo. Vou escolher o balão, escolher esse daqui de baixo e a gente vai fazer um voo de balão através do Google Maps. Só um momentinho que já vai carregar. Deixa eu só dar um allow aqui na localização. Ele está dando as instruções de como utilizar. E aí a brincadeira já começa. Só fechar aqui. E aqui pela esquerda eu consigo controlar a direção que o balão vai percorrer. Nesse caso, o anúncio foi desenvolvido em HTML5 e foi utilizada a API pública do Maps e para fazer essa integração junto com os outros recursos do HTML5. Só fechar aqui. Ainda falando um pouco de HTML5, eu vou mostrar um exemplo para vocês que veiculou na EdMob, que foi uma integração de um anúncio
com um Live Wallpaper, onde você poderia baixar na época do Natal esse Live Wallpaper que ele tinha toda uma temática e uma narrativa sincronizada com a própria campanha, com o próprio vídeo da campanha. Eu vou tocar o vídeo para vocês verem. Um minutinho que já vai carregar. Só um minutinho, talvez você tenha que dar um refresh, acontece. Só para garantir que ele vai carregar sem problema. Mas é melhor dar um refresh. Agora sim. Então esse era o vídeo da campanha, na época do Natal. Então toda a temática com o globo. Então o usuário baixava o wallpaper, o live wallpaper, que também seguia a mesma narrativa, né, no caso do Papai Noel com uma loja. E aí usa um pouco do recurso do acelerômetro para poder fazer essa brincadeira dos elementos irem de um lado para o outro. Isso tudo feito em parceria com o AdMob e os recursos de Rich Media da DoubleClick. Então, ao chacoalhar o celular também, a neve começa a cair, seguindo outra vez a narrativa. Esse exemplo é um pouco parecido com um exemplo que eu mostrei para vocês da Garmin. Só que ele usa alguns outros recursos que modificam um pouco a página. Esse aqui é um formato bem comum no MSN, que é como ele funciona como um takeover. Muitos países ao redor do mundo que têm o MSN, eles utilizam bastante esse formato. E basicamente é um personagem que ele vai pulando de um banner para o outro e no final tem uma interação bem legal. Lembra um pouco o jogo Elevator Action do Atari, o tipo de interação. Então a mocinha, eu vou clicar para começar. Ela vai começar a brigar com o personagem que está tentando invadir a porta. Então, uma temática de videogame. Está carregando um. E ela começa a brigar com o meio estilo Matrix. E aí eles caem do banner. Ela começa a correr pela página. Começa a brincar com os elementos da página. Ela vai jogar. Corre pelo banner. Ela entra no carro. Aí eu vou clicar aqui para continuar a perseguição. E aí vem para uma parte bem legal, que ele joga a página para o lado. Ele simula alguns pop-ups e começa a brincadeira da perseguição. Justamente para focar, no caso, nesse produto, na performance dos processadores, no caso. No caso, essa brincadeira aqui já é pré-animada, não estou interagindo. É mais para parecer um pouco perseguição no estilo antigo do GTA. Então é mais para. É legal que eles usaram vários elementos de videogame, de jogos antigos e fizeram essa narrativa junto com a performance do produto e tudo mais. Sempre fazendo as associações, no caso, com o produto também. E aí um vídeo da campanha.
mostrando como que é na realidade, né, como que seria essa perseguição, integrando várias linguagens. É bem legal esse tipo de ação que o MSN suporta para os anunciantes. Vou mostrar esse exemplo agora do Homem-Aranha. Eu vou só fazer uma modificação aqui porque é um exemplo que ele integra é, o dispositivo móvel, um celular, junto com um banner. Então eu vou só fazer um screen share da minha tela porque eu vou interagir com o computador. Só um minutinho. Aqui. Então eu vou dar um refresh no banner para vocês verem. Está carregando. Então, mais uma vez. Mais um pouquinho, a gente está chegando para a diversão. Então esse anúncio ele tem um vídeo no começo, o trailer do filme divulgando, com uma qualidade bem legal. E ele tem um mobile game que você pode fazer essa integração agora. Então ele vai pedir para eu escanear um QR Code que está sendo gerado através do barcode scanner. Eu vou escanear o QR Code. E aí ele vai abrir um browser no meu celular. Que basicamente dá as instruções de como que eu vou jogar. Basicamente o celular vai funcionar como o punho do Homem-Aranha para soltar as teias. Então, através de um tap, usando um pouco do acelerômetro, para fazer na hora que eu viro o celular, ele vai, ele vai jogando e você vai conseguindo derrubar os inimigos do Homem-Aranha. E aí vai crescendo a pontuação. É uma forma bem legal de integrar esses dois dispositivos. No caso, o celular ele está acessando uma base de dados que se comunica com o anúncio em si. E o anúncio, no caso esse browser, essa página que carrega no celular foi feita em HTML5. E o anúncio foi desenvolvido em Flash mesmo. Então vou brincando. Joguei a teia aqui no inimigo. Não deu nem tempo de ele atirar. Outro aqui. E aí vai contando o tempo. No caso, o joguinho, né? Bem interativo. É que eu tô indo bem aqui, então não quero parar. Primeira vez que eu consigo chegar nessa pontuação. Tô quase lá. E aí eu posso jogar novamente. Tanto pelo celular, ele tem a opção do Play Again, quanto por aqui pelo Masthead. Esse é um exemplo bem legal, que foi recentemente, até por conta do lançamento do filme. Aproveitando aqui, vou voltar. Só um minutinho que eu vou mostrar uma outra coisa bem legal para vocês. É, é, a gente tem um link, todos esses exemplos que eu mostrei para vocês,
eles estão alocados em um site que a gente chama de Rich Media Gallery, que é onde eu vou entrar aqui rapidinho. Só um minutinho. Aqui. Então, a Rich Media Gallery é o nosso repositório de... Só um minutinho que eu vou carregar ela de novo. É o nosso repositório de anúncios Rich Media que veicularam no mundo inteiro. Em diversos países, através de diversas agências, em diversos portais. Então, é um bom caminho para vocês conseguirem tomar de referência, fazer brainstorm, ver como as tecnologias foram usadas, o que é viável. Muita coisa é viável e às vezes um pouco da falta de conhecer essas integrações, às vezes cria algumas barreiras. A própria galeria que fornece diversas formas de você encontrar o que você está precisando em relação ao tipo de formato, ao qual país veiculou. Essa aba de feature, como eu estou projetando aqui, é onde você vai ver por todos os features utilizados, então você consegue achar bastante coisa interessante. Por formatos também, caso tiver algum formato específico em mente. E por vertical, no caso, o tipo de segmento de mercado, caso vocês queiram ter um tipo de cliente específico que está dentro de um segmento. Uma parte bem interessante dessa galeria, que pertence bastante a DoubleClick, é essa parte, é esse link que chama Add in a Box, esse filtro. Dentro dele é possível encontrar todas as soluções customizadas que a DoubleClick vai criando ao longo do tempo para anúncios multimídia. Claro que para utilizar esses produtos, o agência, o anunciante, ele tem que ter acesso às plataformas DoubleClick dentro de um determinado modelo comercial. Então aqui nessa galeria tem soluções customizadas que no caso o cliente pode baixar, ele pode verificar como que se constrói, tem um build guide, tem o template, tem todo o componente para ser instalado também no Flash com toda a API. Então tem diversas soluções e formatos da IAB que estão disponíveis aqui para brincar um pouco, conhecer como funciona e também para facilitar o processo de produção também dos anúncios. Acho que um bom ponto dos produtos da DoubleClick, no caso de Rich Media, é para diminuir um pouco a complexidade de se produzir um anúncio Rich Media, já que em muitos casos envolvem diversas tecnologias da web e leva às vezes muito tempo para você produzir um. Então, por exemplo, um componente de webcam, que praticamente você faz um drag and drop no seu Adobe Flash, já facilita muito o processo de criar um anúncio com esse recurso. E fora esses exemplos, como eu falei, vocês podem brincar à vontade, vendo. Existem vários exemplos que você tem uma interação bem legal, como esse do Homem-Aranha, que você pode jogar e ver de fato como ele funciona. Agora acho que é um momento legal para responder algumas perguntas, algumas dúvidas, né? Vou deixar aqui só na galeria para vocês fixarem. Bom, vamos lá. Tem uma primeira pergunta aqui que eu recebi, que é o seguinte. Vou falar para vocês. É muito comentado que o Brasil tem um dos piores serviços de internet do mundo. Como isso afeta a criação e os resultados na publicidade online, que cada vez mais depende de boas conexões? Isso realmente influencia em muitos casos de campanhas multimídia, já que os recursos necessários e os arquivos e os componentes da web, as tecnologias da web, muitas vezes carregam muito peso e necessitam de servidores que sejam compatíveis com essa demanda. No caso da DoubleClick, a DoubleClick possui servidores dedicados para atender essa demanda de anúncios multimídia. E no final das contas também tem um lado do portal. O portal também precisa ter uma estrutura muito boa de servidores para poder servir esses anúncios e alocar esses anúncios de forma que a interação e não seja a interação e a experiência do usuário não seja comprometida.
Uma outra pergunta, também bem focada na dúvida sobre Rich Media, é a seguinte: com o surgimento desses anúncios repletos de recursos, a publicidade online tradicional tende a perder espaço? Eu acho que a percepção que a gente tem aqui, da experiência que a gente tem com as agências que são tão online e offline, é que não tem, dificilmente ele vai perder espaço, ele só vai agregar um portfólio maior de soluções, até porque muitas soluções feitas em Rich Media são integradas com meios offline. Por exemplo, uma revista que vem com QR Code, que você vai fazer um scan desse QR Code através da sua webcam em um anúncio. Então, vai de como você cria a narrativa da sua campanha. É isso que vai influenciar bastante essa integração dos meios tradicionais com online. Ao invés de separar eles, eu acho que vale às vezes colocar num plano de mídia alguma coisa que integra os dois. Uma outra pergunta sobre engajamento é: considerando que hoje em dia muito se leva em conta o engajamento e a participação do usuário na campanha, as métricas para se medir a efetividade de uma publicidade rich media são as mesmas que usaríamos na publicidade tradicional? A parte bem legal do DoubleClick Rich Media e das plataformas que servem os anúncios da DoubleClick é que você tem um nível de métricas e de traqueamento dos anúncios que, assim, você consegue saber praticamente tudo que o usuário fez dentro da peça. Desde o momento que ele começou a interagir com o jogo, quanto tempo ele interagiu com aquele jogo, ou um vídeo que ele viu, até onde ele foi naquele vídeo, se ele viu o vídeo inteiro. Então daí vocês conseguem ter várias métricas bem detalhadas para tomar futuras ações com os anúncios. Então o Rich Media não é só a questão da interação, é a questão das métricas que você consegue fazer. Ou seja, é muito customizado, você não fica preso só como um banner tradicional, que são só impressões e cliques. Você também tem essa expansão de conseguir saber o quanto tempo, quantas vezes o usuário interagiu e até onde ele foi na sua peça. Então é bem interessante. A média de interação de anúncios Rich Media, no exemplo do YouTube, por exemplo, do Masthead, em alguns casos gira de entre 10% e 12%, só para vocês terem uma noção de quão rica também é a medição desses anúncios. Uma outra questão é: já há no mercado agências e profissionais dedicados a criar anúncios Rich Media, ou essa é apenas uma evolução do profissional de publicidade online? Existem muitas agências que têm áreas de criação, sim, bastante dedicadas para esses profissionais. Claro que exige o conhecimento de muitas tecnologias da web, porque se você quer integrar, como um exemplo como o do Homem-Aranha, por exemplo, vocês vão precisar ter um conhecimento de Flash, um conhecimento de HTML5, um conhecimento de JavaScript, ou seja, envolvem diversos conhecimentos. E não só em termos das empresas em si, existem muitas escolas de cursos livres, onde esses cursos podem ser realizados e tudo mais. Então, e empresas como o Google, no caso, dessa subdivisão da DoubleClick, estão bem focadas aqui na América Latina e em várias outras regiões do mundo para poder trazer essas inovações para os anunciantes. Uma outra pergunta bem interessante é se os anúncios em Rich Media são uma oportunidade ou uma necessidade hoje em dia. Eu acho que novamente cai um pouco no plano de mídia, qual que é o objetivo. Se de repente se de repente o que vai resolver o seu plano de mídia é um anúncio Rich Media, legal, usa o Rich Media. Se de repente é um meio offline, usa o offline. Vai da questão do momento. Então ele pode sim ser uma oportunidade, dependendo do momento, do que vai levar aquela narrativa daquela campanha, e pode ser uma necessidade se realmente o único meio for utilizar diversos recursos da web, para você conseguir promover o que você quer. Agora falando um pouco de dispositivos móveis, por fim essa pergunta tem a seguinte questão no caso, né? É preciso ter um celular como Android para interagir com os anúncios? Não. A maioria dos dispositivos móveis, no caso smartphones, como iPad, Android, iPhone, já suportam diversos tipos de interações que são feitas em HTML5. Então, por exemplo, o anúncio que eu mostrei da Edmob pode ser visto em diversas plataformas, tanto tablets quanto smartphones. Não há problema nenhum.
Uma pergunta bem legal sobre a conexão 3G, no caso também, pensando em dispositivo. É, Em relação aos problemas da internet e essas soluções de mobile, a nossa rede 3G é muito ruim na maioria dos lugares. Isso faz com que não seja muito prático isso. Vocês estão tendo muito uso nessas integrações com mobile. No Brasil, muitas integrações com mobile ainda estão começando a tomar espaço, a ganhar espaço. Justamente o 3G realmente é um fator que influencia em alguns casos. Por isso que no nosso caso, especificamente da DoubleClick e Rich Media, a gente tem um time que faz um controle de qualidade muito forte ao lançar uma campanha. Então vamos supor que um anúncio que está sendo feito é muito pesado, é, esse time vai ajudar muito a remediar diversos problemas nesse âmbito quando a conexão é ruim. Então a gente tenta criar alguns parâmetros, algumas variáveis que fazem com que o anúncio seja uma experiência universal para os usuários, independente de qual portal ele esteja veiculando. É, o Lucas Pontes fez uma pergunta que é bem legal sobre o Nexus X. Você usou um aparelho de ponta Nexus X? As campanhas estão preparadas para aparelhos antigos? Tudo depende da compatibilidade dos browsers que estão sendo atualizados nesses aparelhos. Claro que anúncios em HTML5 vão ter uma compatibilidade maior com o smartphone. Já anúncios em Flash, alguns browsers de celular talvez não sejam compatíveis. Então é tudo mais uma questão de compatibilidade. HTML5, no caso, para esse tipo de anúncio, é a melhor solução no quesito compatibilidade. Então, e muitos anunciantes, muitas agências estão já pensando nesse tipo de tecnologia como a que vai ser a utilizada nos anúncios e nos planos de mídia das campanhas. Vamos ver se tem mais alguma. É... Só mais um minuto para ver se tem mais alguma pergunta interessante que foi postada. E aí, pessoal, mais alguma pergunta para a gente tirar dúvida aqui e aproveitar um momento? O Gustavo Silva perguntou se é hora de fazer uso de Rich Media em meios tradicionais, como anúncios de revistas, entre outros meios não virtuais. Como eu mencionei em relação a uma outra pergunta sobre se os meios tradicionais estão perdendo espaço por conta do Rich Media, em alguns momentos, de acordo com o plano de mídia, de acordo com a narrativa, pode fazer sentido realmente utilizar, como eu dei o exemplo de usar um QR Code. Um outro exemplo, por exemplo, é a realidade aumentada. Você pode, por exemplo, ter um cartão com código de realidade aumentada e através da sua webcam você poder utilizar essa integração com o meio offline ou de repente até dentro de uma revista. Então é mais a questão de como você adequa, como você combina essas tecnologias e como ela faz sentido para a sua campanha. E é uma solução bem utilizada em alguns casos.
É, O Renato perguntou um pouco sobre receita, um pouco sobre números, é bem legal. Quanto é esperado de expansão para o ano de 2013 da publicidade em Rich Media e qual o faturamento deste ano? É uma pergunta bem interessante. São métricas que o nosso time está trabalhando desde o começo do ano para ter essas métricas de formas que sejam públicas, mas no momento a gente não tem nenhuma métrica que possa ser divulgada, que já esteja já moldada para esse tipo de divulgação. O Marcos Freitas perguntou sobre os recursos. Se esses recursos, no caso do Rich Media, exigem do anunciante uma equipe de desenvolvimento nas linguagens usadas, ou a Google oferece um serviço para automatizar a criação mais rápida. Bem interessante essa pergunta, porque é um outro ponto que eu ia tocar, de como funciona a nossa interação com os anunciantes e com os nossos clientes. É, sim, a agência tem que ter uma estrutura de desenvolvimento, até porque é a agência que vai produzir toda essa criação, que vai ter o conceito criativo e que vai juntar ele com diversas tecnologias da web. Então é muito importante ter uma equipe de desenvolvimento e em relação às linguagens usadas, o que é muito usado ainda hoje é o Flash, então um conhecimento vasto em ActionScript e no caso para HTML5, em HTML, CSS, JavaScript, são conhecimentos essenciais hoje para você trabalhar com Rich Media. No caso, o nosso time, ele cuida de toda a América Latina e trabalha com as grandes agências e portais da América Latina para fornecer esse serviço de consultoria. Então, a gente trabalha com a agência bem próximo no sentido de quando eles têm uma execução muito complexa, que vai integrar diversas tecnologias e que eles necessitam utilizar os nossos componentes de uma forma que talvez nunca foi usada ou de uma forma inovadora, a gente vai conversar com eles, vai entender qual que é a solução, qual que é o resultado que eles estão querendo chegar e através das tecnologias que a gente tem, a gente vai dar o caminho para eles de qual tecnologia melhor se encaixa dentro da campanha, dentro do anúncio que eles estão querendo fazer. Então, o nosso trabalho é bem configurado, bem pautado nesse sentido, bem consultoria mesmo. Então, e treinamento no caso de agências que estão começando a usar o Rich Media, a gente fornece treinamento das plataformas, treinamento das soluções e mostra para eles como que eles podem trabalhar da melhor forma para atingir resultados legais. Então, legal, pessoal. Essa foi a sessão sobre DoubleClick e Rich Media. É, Semana que vem nós teremos a nossa amiga aqui do Google, Lia Carrari, falando sobre Google App Engine. E ao longo das próximas semanas, diversas outras sessões. Tem mais uma pergunta aqui interessante que surgiu, que eu já estou pegando ela para mostrar, para conversar com vocês sobre. É, o Renato perguntou novamente sobre a questão da porcentagem do portfólio de Rich Media que ela representa já dentro do plano de mídia. É, já que em relação que ele gostaria de ter esse feeling da tecnologia no Brasil. Ahn, É difícil saber porque a agência, quando eles estão montando o plano de mídia deles, é muito de campanha a campanha. Não dá para ter um número exato de qual porcentagem que eles utilizam ou não de rich media. Vai muito do anunciante, vai muito às vezes se o anunciante tem uma campanha global que faz sentido utilizar rich media. Então a gente está trabalhando com o nosso outros times de double click para entender mais ou menos como está essa distribuição nas nossas plataformas, especificamente de Rich Media, do quanto isso representa. É, Falando de um produto próximo que a gente trabalha, que é o YouTube, que fornece diversas soluções de Rich Media, naquele formato igual do Homem-Aranha, ou daquele outro dos balões de HTML5, ele já tem uma presença muito forte no YouTube. Então,
praticamente todos os dias que você entrar no YouTube, do YouTube na homepage, você já vai ver um anúncio Rich Media legal. Então, comparado com 2 anos atrás, que para você ver um anúncio legal no YouTube na homepage com essa gama de interatividade que tem como masthead, era muito pouco. Então, eu diria que no YouTube, praticamente 70% dos anúncios, em uma média de 70% dos anúncios que veiculam na homepage do formato, daquele formato do masthead, são rich media. Então, o YouTube tem convergido diversos esforços para aumentar essa participação do masthead como o carro-chefe de rich media da plataforma. E aí bom, acho que essa pergunta foi bem legal e deu para fechar a sessão. E novamente, como eu falei, semana que vem teremos a nossa amiga Lia Carrari apresentando sobre Google App Engine. E nas próximas semanas, outros amigos nossos falando de outros produtos. E postem as suas ideias, agora que você já tem uma base legal dessa parte de Rich Media, utilizem a Rich Media Gallery também, caso vocês queiram tirar ideias de lá, caso vocês queiram fazer um mashup de ideias, utilizem bastante a plataforma, que ela é bem pautada, bem focada com esses objetivos de criar brainstorms. Então, boa tarde, galera. Espero ver vocês todos no evento no Creative Sandbox em novembro.